Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre alimentação e saúde dos ossos. Estamos conversando sobre esse tema, recebemos aqui no nosso programa o ortopedista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Caio Gonçalves de Souza. Dr. Caio, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. Obrigado a você, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero começar perguntando, aqui o pessoal separou para a gente algumas dúvidas com relação à saúde dos ossos. Existem ossos fracos? Existe. A gente não gosta do termo fraco, Certo. porque o osso teria que ter força para isso. Então, quem tem força, quem faz a força é o músculo. Então, a gente usa muito o termo do osso estar mais ou menos resistente. Certo. E por resistente, a gente entende que o osso tem uma maior chance ou uma menor chance de poder quebrar, de fraturar. Certo. Então, existe realmente pessoas que, com o passar do tempo, perdem essa resistência do osso e aí podem ter uma chance maior de fraturar. Às vezes num trauma banal, tropeçando, caindo, e isso a gente chama de osteoporose. Certo. E de que maneira a alimentação está relacionada, então, com essa resistência dos ossos? Normalmente está ligado com tudo a alimentação. Então, saudável é base realmente da saúde. Os ossos, eles têm vários componentes, o principal deles seria um mineral, que é o cálcio. Certo. E o osso, ele serve como uma reserva desse cálcio. Então, durante a adolescência e até com uns 20, 25 anos de idade, a gente vai acumulando, a gente vai guardando esse cálcio no nosso osso. Já tem um pico de massa óssea, a gente fala, ao redor dos 30 anos de idade. Então, quanto mais a pessoa tem uma boa alimentação na adolescência, na infância, mais ela faz exercício, mais ela vai ter essa reserva, essa poupança de cálcio no osso. Certo. O cálcio fica no osso como uma reserva porque ele é usado em muitas coisas importantes. Por exemplo, no coração, para o coração bater, no cérebro, para a gente poder pensar. Então, ele não está, apesar de estar também no osso, mas ele não é utilizado apenas pelos ossos. Ele está em vários outros lugares. Então, quando a gente está pensando e está aquele neurônio ligando com o outro, que é a sinapse, isso tem cálcio envolvido na parte de insulina, na parte do sangue parar de sangrar na coagulação, tá ligado? Então, é importante para o corpo ter o cálcio. Tá. Como nem sempre a gente pode estar se alimentando com cálcio, o corpo guarda isso no osso. Então, uma das funções do osso é guardar alguns minerais, o cálcio, o fósforo, o magnésio. É um banco, é uma poupança. Certo. Se por acaso, durante a nossa vida, a gente vai ter uma menor ingesta, comendo poucos alimentos com cálcio, o corpo vai no osso, retira esse cálcio e usa em outras funções. Agora, doutor, a nossa alimentação, de uma maneira geral, ela é rica em cálcio ou não? Ou a gente tem, assim, deficiência nesse processo? Isso varia de pessoa para pessoa. Normalmente, nos últimos anos, a alimentação está ficando um pouco deficiente no cálcio. Começamos a ter mais alimentos industrializados, as pessoas começaram a tomar menos derivados do leite. O leite é muito rico no cálcio, então o leite, o queijo, toda a parte de iogurte, tudo isso traz bastante cálcio. Certo. E esse cálcio pode ser absorvido, e se o corpo já estiver usando o cálcio em outros lugares, ele pode guardar isso e aumentar essa nossa reserva. Então, o que a gente precisa é ter uma alimentação que tenha esses ingredientes, principalmente a parte do leite, ou então alguns peixes, a parte da sardinha, algumas frutas secas, que nem amêndoas, ou até mesmo algumas verduras mais escuras. A gente pensa um pouquinho na couve, pensa em outras coisas assim. Acontece que nem sempre a gente consegue ter uma alimentação bem balanceada. O dia a dia é muito corrido, às vezes a pessoa come fora de casa, às vezes a pessoa toma só um lanche, ou às vezes não gosta de tomar leite ou queijo, alguma coisa assim, ou mistura isso com outros alimentos, ou às vezes o refrigerante, ou então o salgadinho que as crianças adoram. Isso que eu ia falar, a associação errada de alimentos também pode prejudicar? Também prejudica, porque, por exemplo, alimentos que têm muito sódio. Então, se você põe muito sal na comida, ou se você tem um refrigerante que tem muito sódio também, ou salgadinho, ele vai concorrer com o cálcio para ser absorvido no corpo. Nossa, e é uma coisa até que frequente, se a gente pensar na alimentação das crianças, dos jovens, que é a fase onde há mais acúmulo do cálcio. A fase que a gente precisaria estar acumulando mais cálcio para ter mais reserva. Então, por isso que às vezes acaba no futuro tendo esses prejuízos. E por isso a nossa preocupação é que talvez no futuro a gente tenha pessoas com os ossos menos resistentes ou mais fracos e possam ter fraturas mais frequentes. Certo. Isso vai gerar todo um custo, não só para as pessoas, mas um custo para o sistema de saúde também, para ter que pegar mais fraturas e tratar mais pessoas com fraturas. E é um tratamento muito custoso por conta do tempo que se utiliza para recuperação. Porque a pessoa fica imobilizada 2, 3 meses. Deixa às vezes de produzir operar muito, né? Então, o mais fácil, o mais prático seria simplesmente a gente pegar e falar, vamos
prevenir tudo isso. Claro, senão, vamos ter bons hábitos. Ser muito mais saudável para todo mundo. Além de ser né? muito mais saudável, de ser esperado. Agora, doutor, a gente falava do cálcio e eu acho que é até um consenso, assim, ossos, cálcio, aqui a gente faz essa ligação. Mas existem outros nutrientes necessários para manter a saúde dos ossos? Fantástico, existe sim. Na realidade, para o cálcio ser bem absorvido, então às vezes a pessoa tem uma boa alimentação, está bem balanceada, tudo direitinho, mas ela não está absorvendo esse cálcio, por quê? Porque ela não está tendo vitamina D, que está super na moda então, hoje, a vitamina D. Não basta comer coisas com não cálcio. Não basta só comer o cálcio, teria que ter a vitamina D. E a vitamina D, a maior parte das vezes, a gente consegue formar tomando sol. O problema é esse, que hoje em dia as pessoas pararam de tomar sol. Sim, a gente fica trancado dentro do escritório, Fica por dentro do escritório, dentro do estúdio. Ninguém está falando para sair também e ficar no sol do meio-dia sem passar protetor solar no rosto ou nada assim. Mas tomar uns 15, 20 minutos de sol, sempre que possível. Talvez no antebraço, talvez na perna. E a gente faz com criancinha muitas vezes. A gente pega o nenenzinho e fala, vamos tomar sol, neném, na perninha, no bracinho. De sol, né? Porque a vitamina D vai ajudar a absorção do cálcio no intestino. Se a pessoa tiver níveis muito baixos de vitamina D, só 10 a 15% do cálcio vai ser absorvido. Gente, que porcentagem baixa. Então, às vezes, a gente pode ter uma boa alimentação, mas porque não tomou sol, porque o tempo está ruim, está muito escuro. Se não tiver a vitamina D, aí esse cálcio não está sendo aproveitado. Nossa, então é de fato uma associação entre vários fatores, ações, inclusive. E olha que importante, porque de fato, já vi gente falando isso. Não, mas eu como direito e ainda estou com algum problema. Então tem que pensar nesse aspecto. Em todos os aspectos. Agora, a gente tem uma pergunta aqui de Guarulhos, São Paulo. A Ellen Duarte, queria agradecer, Ellen, sua presença aqui no nosso programa. Ela pergunta se o consumo excessivo de carnes vermelhas ou brancas estimula a eliminação do cálcio pela urina. O problema da gente ter, na verdade, o consumo excessivo de proteínas, então carnes vermelhas ou brancas, a gente cria uma dieta hiperproteica, cheia de proteínas. E esse é o tipo de dieta que atrapalha também a absorção do cálcio. Então, às vezes, nem se você vai ter o cálcio no sangue para ser eliminado pela urina. Às vezes, você simplesmente não absorve o cálcio. Entendi. Então, num curto prazo, se tiver muita proteína na sua dieta, você pode até comer também leites, derivados, você não vai estar aproveitando esse cálcio. Num longo prazo, muita proteína na dieta pode levar a algumas lesões renais. E aí sim você pode também ter uma excreção maior do cálcio pela urina. Nossa, então o ideal não é também exagerar, sempre buscar um meio termo. Vou comer muita proteína, vou comer só salada, vou tentar balancear um pouquinho. Porque a nossa alimentação, às vezes eu até conheço bastante gente que evita comer muita carne, mas as nossas dietas normalmente são muito ricas em carboidratos, por exemplo. O excesso de carboidrato tende também normalmente não atrapalha tanto que nem a proteína. Então é só mais cuidado com a quantidade. Tem uma quantidade, doutor, que seria o ideal? Normalmente o pessoal pensa muito em 200 gramas ou 100 gramas de carne por refeição. Mas na verdade isso varia muito da pessoa a pessoa. Tem pessoas maiores, pessoas menores, pessoas mais habituadas à carne, pessoas menos habituadas. Então não tem algo específico para todo mundo. Para cada um teria uma fórmula. Teria que ver realmente um nutricionista ou um nutrólogo para pegar isso direitinho. Agora, quando a gente fala sobre essa questão, até com relação a alguns outros alimentos, tudo, a gente fala sempre de uma reposição por medicamento e tudo mais. Existe reposição de cálcio no organismo? Existe. Né? As pessoas às vezes buscam um caminho mais fácil. E falam, não, porque eu como, não tenho tempo, eu estou comendo só lanche, só salgadinho, então é mais fácil eu pegar e tomar uma pastilha que tem o cálcio. Um carbonato de cálcio, um citrato de cálcio. Se você tomar isso junto com a refeição, pode ser que não seja absorvido. Porque pode ter também a parte da proteína aumentada, pode ter também a parte do sódio. Que é aquilo que a gente já conversou dessas associações que... Se você tem uma boa alimentação, isso não é necessário simplesmente. Agora, algumas pessoas que já têm pouca densidade, pouco cálcio no osso, então tem esse osso mais fraco, menos resistente, com mais chance de quebrar. Pessoas já tiveram fraturas ligadas à osteoporose. Essas pessoas, sim, a gente fica preocupado que se não tiver cálcio indo para os outros órgãos, coração, para os músculos, para o pâncreas, para o cérebro, ela vai tirar mais cálcio do osso, o osso pode ficar mais frágil, pode quebrar mais. Então, nesses casos, a reposição então, nesses casos, seria interessante fazer a reposição do cálcio. Orientada por um médico? Orientada por um médico, ou então por um nutricionista. Ou então até mesmo a vitamina D também. Perfeito. Agora, doutor, existe complicações caso exista excesso de cálcio? Porque, às vezes, pela automedicação, o que a gente sempre lembra que não deve acontecer em nenhum caso
né? Sem orientação médica, a gente fazer nada sem esse acompanhamento, a pessoa fala, estou precisando de cálcio, começa a tomar uma pastilha, 2, 3, há um excesso de cálcio traz prejuízos para o organismo? Então, primeiro que a gente podia pensar, se a pessoa tomar mais de 500, 550 miligramas, meia grama de cálcio, uma vez só, isso não vai ser absorvido. Tá. O grande prejuízo é que perdeu dinheiro porque não serviu para nada isso. Se você tomar muito cálcio, 1 grama, 1,5 grama por dia, mais alimentação, tem trabalhos que já ficam na dúvida se isso não pode levar a problemas cardíacos do coração, de começar a entupir as artérias do coração. Sobrecarregar ali aquela porque região. parte do ateroma que vai entupir as artérias também é formada de cálcio. Então, se você dá muito cálcio, alguns trabalhos ficam em dúvida se você não está criando problema cardíaco, que vai ser muito pior aí do que ter a parte da fratura. Sem dúvida. Então, o ideal é não exagerar no cálcio, tomar só se tiver uma necessidade real para esse tipo de mineral. Certo. Então, a quantidade seriam aí 500 miligramas, é isso? 500 miligramas, de preferência antes das refeições, para que não seja atrapalhada a absorção dele. Perfeito. A atividade física também colabora na absorção do cálcio? Tem tudo que a gente conversou então. Então você tem que ter a boa alimentação, ou então até suplementar o cálcio, aí tem que pensar na vitamina D, mas se você tiver o cálcio sendo absorvido e você não estiver fazendo exercício, não estiver andando, não estiver caminhando, não estiver mexendo, esse cálcio não vai para os ossos, ele vai ser eliminado pela urina. Então para que você, depois de todo esse esforço, tenha uma boa alimentação, tomou a vitamina D, fez tudo certinho, e você não o cálcio foi absorvido, se você não fez exercício, o osso não tem o estímulo de colocar o cálcio no osso, você perdeu isso. Então, além de tudo isso, tem que fazer um pouquinho de exercício. Sim. Não correr uma maratona, mas andar um pouquinho, subir escada, ter uma vida um pouquinho mais ativa. A gente falou daqueles 500 miligramas que seriam necessários diariamente. Isso muda de faixa etária, doutor? Normalmente, pensando no geral, a gente pega crianças que começam precisando de menos cálcio, é que não chegam na adolescência, não precisa de 1 grama e 30, 1.300 miligramas. Tá. Isso vai para 1.000 miligramas, 1 grama no adulto. Então, se a gente pega já a mulher na fase de menopausa ou mulher grávida aumentando, que vai para 1.200, 1.300 miligramas também, no total. A maior parte disso a gente consegue na alimentação. Então, se tiver uma boa alimentação, você consegue quase todos os dias chegar nesse nível. Se por acaso você está realmente amamentando, se você está grávida, se você já está com risco de ter a fratura, está na parte da menopausa, aí a gente pode pensar em suplementar com mais essas 500 miligramas para chegar nos 1.200, 1.300 miligramas por dia. Perfeito. Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor trazendo esses esclarecimentos para a gente. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que, se ainda tiver dúvidas sobre o assunto, você pode entrar em contato com a nossa produção. A gente caminha suas perguntas para o nosso convidado de hoje. Estivemos conversando com o Dr. Caio Gonçalves de Souza, ortopedista do Hospital das Clínicas de São Paulo, sobre alimentação e saúde dos ossos.